Checkmate de volta, especialmente hoje com a ministra Idely Salvati, mais nova cidadã joinvilense, honorária. Ministra, a gente estava falando sobre essa questão dos manifestos de junho, a população foi para a rua e hoje ainda em alguns locais a coisa ainda está pegando fogo, né? Por conta de grupos que eu acho que se apropriaram daquela pauta de busca por mais cidadania, mais transporte, mais saúde, enfim. Mas o que era fundamental, no ponto de vista desse jornalista, eu acho que de alguns mais, era a reforma política acontecer para a gente fazer uma política melhor, né? Acabou isso tomando corpo. No seu entendimento, essas ações que Vossa Senhoria explicava aqui, como fazer isso acontecer de fato, ministro? E qual a melhor receita para esse momento? Qual a lista fechada, lista aberta? Vai mudar alguma coisa ou vamos votar novamente ano que vem da mesma forma, com os mesmos vícios, mesmos financiamentos de campanha por fora e por dentro? Como é que fica? Qual o seu olhar sobre isso? Bom, Salvador, antes de entrar nesse tema espinhoso aí da reforma política, eu queria ainda falar um pouco a respeito da questão da pauta, digamos, do cotidiano das pessoas, né? Então, a questão do transporte, né, da mobilidade. Então, nós temos, da parte da presidenta, uma série de iniciativas que foram, inclusive, tomadas anteriores às próprias manifestações, que foi os recursos, né, que já tem obra em andamento, né, de mobilidade urbana, então investimentos em metrô, corredor exclusivo de ônibus, veículo leve sobre trilhos, BRTs, né, estádios. Nós estamos falando da mobilidade urbana e muitas das obras, que estão sendo chamadas de obras da Copa são obras exatamente de mobilidade que vão ficar como legado, né? Então, nós temos uma carteira já de obras em andamento de mais de 90 bilhões em mobilidade urbana em grandes e médias cidades, né? E agora a presidenta adotou mais 50 bilhões que os prefeitos e os governadores estão apresentando. O Colombo está até feliz, né? Joinville, por exemplo, né? Joinville, por exemplo. Nenhum governo petista ia receber tanto dinheiro, né? Não, mas iria receber também, porque a política da presidenta é de muita parceria com todos os governadores, indiscriminadamente. Vai perguntar para o Alckmin se ele não está recebendo horrores de dinheiro, o Anastasia, né, do PSDB. Mas dava para ser vice do Colombo no 2014, ministro? Não, meu trabalho é outro. Mas voltando então à questão da mobilidade, do transporte, né? Então foi a questão das obras, né? Agora nós estamos nova fase. Por exemplo, Joinville vai receber, né, perto de 100 milhões para os corredores exclusivos de ônibus, né? Que é fundamental para agilizar, né? São Paulo, que terminou de adotar agora corredores exclusivos de ônibus, tem uma diminuição em metade do tempo da viagem. Então vamos fazer o seguinte, vamos esquecer a reforma política. Não, mas eu quero falar da reforma política. Mas agora vamos seguir nessa balada aqui das obras. Eu quero falar da reforma. Qual é o grande problema para essas obras saírem mesmo do papel, ministra? Como diminuir, né? Porque tem muita burocracia, meio ambiente. Deixa eu lhe dizer. Como fazer tem 5 ou 6 para olhar e fiscalizar e 1 para fazer. Isso. Né? Porque você tem TCU, CGU, Ministério Público, tem um monte, né? Mas de não gente. É importante? Não, é importante fiscalizar, mas isto tudo leva, obviamente, né, consome uma parte do tempo. Em Santa Catarina, por exemplo, BR-280, né? No BR-280 vamos estar agora, eu acredito que nós vamos estar no mais tardar no início de outubro com a ordem de serviço, como no caso da 470 já foi dado, né? A 470 sim, já a 280 aqui que é esse gargalo aqui com porque nós temos, porto, né? Diferentemente da 470, nós temos na 280 índios. E sim. Ali é sempre um problema delicado, né, de equacionar. Até na BR, eu acho que 101 até hoje está... Ainda temos lá. O único trecho que não tem licitação da BR-101 para terminar a duplicação é exatamente o Morro dos Cavalos. Qual é a questão que pega? A questão indígena. E o que fazer com os índios? Tem que ter o entendimento de respeitar e ter também... fazê-los entender de que eles não podem impedir o desenvolvimento. Né? Então tem que ter as compensações e tal, né? Mas voltando, Salvador, se você me permite. Permite. Tá? Programa transporte coletivo
A presidenta terminou na semana... Isso é fundamental, na semana passada. Todas as cidades param. Exatamente. Horário de pico é a mesma Ela fez a última desoneração de imposto federal incidindo no transporte. Ela já tinha feito da folha das empresas de transporte, da folha de pagamento, ela já tinha feito da energia elétrica, que incide principalmente em trem e metrô, já tinha isentado o PIS e o COFINS das tarifas, isso tudo antes das manifestações. Depois das manifestações, ela sancionou agora, né, a do óleo diesel do transporte coletivo. E agora ela está aguardando que os governadores também tomem alguma iniciativa. ICMS, entendeu? Porque senão é só o governo federal se isentando. Mas o impacto governadores sempre reclamam, né? Sempre reclamam. O governo federal faz e não faz. Concentra muito dinheiro e não reparte. Mas desonera, né? E quando desonera, ainda eles reclamam porque a parte deles da desoneração não é compensada. E essa questão da desoneração acaba muita gente botando no bolso e não transferindo para o cidadão? Talvez uma das coisas boas das manifestações foi isso. Como a presidenta tinha desonerado, isso teria obrigatoriamente de que reduzir a tarefa ou não ter reajuste. Se não tivesse acontecido as manifestações, esta história da desoneração ter sido embolsada pelos empresários teria acontecido. Entende? Isso foi talvez assim, concretamente, os manifestantes podem dizer que isso foi vitória das manifestações, indiscutivelmente, Salvador. Isso é bom. Porque isso foi positivo. Só que a reforma política ainda ficou. Só ainda, na área da saúde... Não vai acabar valendo para o ano que vem. Na área da saúde, o Mais Médicos é uma resposta concreta à reclamação e a aprovação, porque eu acho que se não tivesse tido as manifestações, talvez nós não tivéssemos apoiado os royalties para a educação, né? 75% para a educação. Esse país precisa cada vez mais de educação, né? Então, professora... Eu não tenho a menor dúvida. E sobre a reforma política, eu vou dar, Salvador, a minha opinião, que eu já tive até na época como senadora e continuo convicta. A própria presidenta tem este convencimento, vários outros partidos têm. O Congresso não vota algo que seja contra os parlamentares. Não vota. Por isso que o plebiscito era interessante. Por isso que o plebiscito era fundamental e mais. Na reforma política, nós temos que pensar seriamente numa exclusiva. Ou seja, parlamentares eleitos exclusivamente durante um período para fazer a política. Porque o que acontece? Nossa, isso é mais um dos trabalhos de Hércules. Cada um dos parlamentares, mesmo que o partido definiu, o partido fecha a questão, mas o parlamentar na hora de votar diz assim, mas se eu mudar a regra, eu me elegi com essa regra antiga, então eu vou mudar. Será que eu volto? Essa regra é boa, né? Será que eu volto? Porque me elegeu. Claro. Me elegeu. É difícil. Então, é difícil. É muito difícil. Por isso que o plebiscito, ele não morreu, entende? Porque nós conseguimos... Mas a população acaba ficando, né, ministra? Nós conseguimos cada vez mais descrente na política, as assinaturas, se não muda, né? Nós conseguimos as assinaturas necessárias de parlamentares para tramitar o decreto para convocar o plebiscito, tá? A convocação do plebiscito, ela está tramitando na Câmara. Só que o relator, o deputado Eduardo Cunha, já disse que ele vai pensar seriamente em dar o parecer dele. De que partido ele é? PMDB. PMDB. É o líder do PMDB, né? Mas é parceiro do governo. Mas nesta questão, entendeu? Não dá? Não fecha. O PMDB fechou contra o plebiscito. Fechou contra. Né? Os parlamentares que assinaram, né, o plebiscito foram o PCdoB, PSB, PDT e PT. Foram esses os parlamentares, nós conseguimos... Esse é um trabalho seu lá que é realmente... Difícil. A ministra gosta de uma briga boa. Né? Mas essa é de esquentar a cabeça, viu, Salvador? Como o nosso tempo está encerrando, ministra, vamos vir aqui para Santa Catarina e na política. O cenário aqui, como a ministra vê? Vai ser candidata? O partido também está em momentos de eleição. Qual o posicionamento aí com o Colombo diz que acha muito bacana, Dilma é maravilhosa porque manda Se ele não recursos, agradecer a Dilma, ele é um ingrato, né? Porque... Mas aí tem o PSB do Eduardo Campos, que também tem secretários do governo. Agora nós temos socialistas novos, né? Os Bornaus agora viraram tudo socialistas. Isso é realmente momentos mágicos na política.
Como a ministra vê essa situação? Que cenário vislumbra? Bom, vai para a luta, vai para a guerra? Salvador, em primeiro lugar, todos os partidos aqui em Santa Catarina estão em profundos debates e divergências internas, né? Nós tivemos aí a disputa interna do PMDB. Veja que o Mariani e o Eduardo Moreira tiveram uma diferença muito pequena. Sim. Né? Foi 43, acho que a 57, foi bem apertada a disputa. O PP, eles tiveram que fazer uma negociação, um acordo de mandato tampão, porque a briga estava de foice no escuro, entendeu? Então, também ali a situação. O PSDB, apesar do Paulo Bauer estar, né, anunciando a candidatura, mas tem divisões internas grandes dentro do PSDB, né? O PT, nós estamos com agora o nosso programa o processo de eleições diretas, né? A ministra apoia quem no PT? Eu, para a candidatura a presidente, e o Paulo Écio, né? Nós temos uma chapa que não é a mesma chapa do Paulo Écio, mas para presidente nós estamos apoiando o Paulo Écio. Inclusive no sábado fizemos uma reunião aqui da região, né, de apoio a ele. Então, veja bem, praticamente todos os partidos estão com problemas a resolver, digamos, com debates internos, né, para serem feitos. O palanque do Eduardo Campos, se o Eduardo Campos vier a ser candidato, foi construído com a ida, né, dos Bornhausen para o PSB, né, comandando o PSB no estado. Então nós temos aí um cenário em ebulição, eu diria, né? Ainda muitas peças muito soltas assim, em ebulição no tabuleiro. São bons para as novidades, né? Para a gente poder fazer as conversas. Tanto que o PT faz conversas com o PMDB, se o PMDB não fica na coligação com o PSD, tem feito conversas com o PP, né? Temos tido conversas com o PDT também, né? Com o PCdoB, que tem sido, né, sempre o nosso parceiro, aliado, com o PR. Então nós estamos conversando bastante para poder participar, né? E no meu caso, né, Salvador, eu tenho um trabalho intenso ainda lá no Ministério e a presidenta já colocou isso de forma pública para vários atores, que ela gostaria muito se eu pudesse voltar ao Senado, né? Então, se tiver viabilidade, a candidatura, dependendo da aliança, eu tenho disposição para esta disputa mais uma vez. Se não, muito mais provável que eu fique na coordenação da campanha da presidenta Dilma, sua reeleição. Será? Então, esse discurso está mais para candidata. Mas vai depender um pouco aí do andar desses debates todos aí, né? Ministra, muito obrigado por sua presença aqui no Checkmate. A gente agradece muito, agradece toda a assessoria de imprensa que possibilitou esse espaço na ministra, na agenda. Eu que agradeço. Se você me permitir, eu queria mais uma vez agradecer, né, aos joinvilenses, à Câmara de Vereadores, ao vereador Bento, de ter proposto, né, e a Câmara ter votado por unanimidade a concessão, né, do título, né, muito honroso de cidadã joinvilense, a minha segunda certidão de nascimento. Ok, ministra. Muito obrigado a você que participou conosco até esse momento dessa entrevista especial com a ministra Idely Salvati. Fique ligado na TV Babitonga, Checkmate, sempre um tema especial para você. Até a próxima.